Olá, eu sou Flávia Carvalho e algumas pessoas já sabem, eu tenho lidado com uma questão de saúde há algum tempo, de uma doença autoimune chamada miastenia. E nas últimas semanas, na verdade, não sei se essa semana que passou, na outra, eu passei muito mal e foi bem complicado. E aí eu passei a semana passada me recuperando, retomando o fôlego. E essa semana eu tô aqui gravando e fazendo as coisas. E por alguma razão, ou por várias razões, eu estive pensando muito nos conselhos que a minha avó me dava. Eu morei durante muitos anos com uma avó chamada Alzira, a minha avó paterna. Morei com ela, com os meus pais e ela, né? Até mais ou menos os 4 anos de idade. Depois nós nos mudamos. E depois eu voltei a morar com ela, aí sem os meus pais, já na época de começar o ensino médio. E fiquei morando com ela até fazer 30 anos. Eu morei com ela há muito tempo e eu ouvi muitos conselhos de Dona Alzira. Eu tive um blog há um tempo atrás e eu até escrevi umas histórias assim que eu tinha aprendido com ela, histórias que ela repetia. E tinha alguns conselhos que eram bem constantes e algumas histórias bem constantes que ela repetia sempre, e eu confesso que eu não me cansava de ouvir. Mas confesso também que nem sempre eu seguia os conselhos dela. Nem sempre eu achava que estava certo, até porque era ela falando. E a gente tem essa coisa com conselho de vó, né? A gente precisa ser capaz de perceber o que faz sentido e o que não faz sentido. E aí eu queria compartilhar com vocês alguns conselhos da Dona Alzira. Bons e outros não tão bons, para a gente pensar junto. Um primeiro conselho que a minha avó dava, e ela sempre falava sobre isso, é que a gente tinha que ter integridade. Ela falava sobre ser íntegro. E eu acho muito interessante isso, porque hoje eu estudei muito isso, que é a questão da gente não ter incongruência, da gente ter harmonia entre o que a gente pensa, o que a gente sente e o que a gente faz. Ter congruência. Porque toda vez que essas 3 vertentes não estão harmonizadas, você entra num estado de incongruência, de desarranjo, há um incômodo. E é muito fácil, às vezes, a gente perceber isso nas outras pessoas mais do que na gente. A gente vê a pessoa, ela tá falando uma coisa, mas parece que o corpo dela, o sentimento dela não é aquilo que ela tá falando. E toda vez que tem incongruência, que não tem integridade, que a pessoa não tá íntegra, sabe? Não tá inteira, não tá totalmente inteira nas coisas, a pessoa sofre. E mais importante, a gente sofre. Então ela sempre dizia assim: haja diante das pessoas da mesma forma que você agiria se você estivesse sozinho. Sabe, seja congruente, tenha nas suas atitudes, nas suas ações, no seu entendimento, nos seus sentimentos, a mesma linha de princípios e valores e éticas para seguir. Uma segunda coisa que a minha avó falava e que eu me lembrei muito nesses dias é: beba água. Isso é bem conselho de vó, né? Nossa, e às vezes a gente não faz porque é a avó que tá falando. Mas como é importante a gente beber água. Hoje eu já bebo muito mais água do que eu bebia alguns anos atrás, muito mais. Apesar de muita gente achar que eu bebo pouca água, mas perto do que eu bebia é muita água. E assim, eu percebi a necessidade de beber ainda mais água. Tudo em excesso faz mal. Se você beber uma tonelada de água por dia, você vai ficar doente, não é isso. Mas com equilíbrio, com coerência, beber água. Uma terceira coisa que a minha avó dizia é a questão do saco vazio não para em pé. Minha avó adorava essas parlendas. E ela tinha uma capacidade... Ela cozinhava muito bem, né? Mas sou eu dizendo, sou suspeita para falar. Eu amava o tempero dela, sempre muito bem temperado. E ela dizia: você precisa comer de tudo um pouco e ter variedade e comer na hora certa, comer as coisas certas.
E aí agora a gente vive essas coisas de dietas malucas, enlouquecidas, e ela sempre dizia, não faça isso, isso é maluquice, não faça isso. E eu lembrei disso e achei super bacana. E a quarta coisa que eu lembrei, mas que eu queria ainda falar nesse vídeo, é que a minha avó, ela sempre dizia, seja você mesmo. E isso é muito bacana. A minha avó Alzira, ela usava umas roupas coloridas. Bem coloridas, ela gostava de cores. E eu, na adolescência, morando com ela, eu pedia a Deus misericórdia para ela colocar uma bermuda colorida que combinasse com a blusa que ela punha, porque senão era um festival, né? E a gente falava assim, meu Deus do céu. Aí depois de um tempo, ela começou a usar umas blusas lisas, né? Sem estampa, bem coloridas, tá? Vermelhão, laranjão, verdão, marronzão, é tudo muita cor. E ela combinava com as tais bermudas. Só que a minha avó tinha um defeito na perna, né? Ela tinha uma deficiência. Ela nasceu com o pé quebrado, que foi calcificado errado, e isso fez com que a perna dela ficasse com uma curvatura bem acentuada, e com a idade isso foi acentuando mais ainda, e o pé ficou deformado mesmo, ficou uma calcificação estranha. E com a idade, né, as doenças ósseas que nos atingem, isso foi piorando. Mas ainda assim ela usava as bermudas e usava, aqui no Rio de Janeiro, um calor danado, as camisetas, essas tais coloridas que eu tô falando, de manga, assim, sabe? E não foi uma, nem duas, nem três vezes que eu ouvi pessoas falando com ela, porque eu andava muito com ela, senhoras da igreja, amigas do prédio, as irmãs dela falando, Alzira, você não tem vergonha, Alzira? Você fica usando essa bermuda, essa perna torta. É claro que algumas pessoas eram mais delicadas, as que tinham menos intimidade. Oh, Alzira, você é tão moderna, né? Você usa essas bermudas coloridas, né? E assim, não seria melhor você usar um vestido, uma coisa assim? Ou os braços, eu me lembro muito bem, uma vez que ela ouviu de uma irmã dela, Alzira, você não tem vergonha, esses braços moles, velhos pra fora, bota uma manga. E ela dizia sempre, é o que eu tenho, é o braço que eu tenho, é a perna que eu tenho, é o pé que eu tenho. E eu achava isso muita coragem da parte dela. Mas hoje eu vejo que era a maturidade, que era ela estar em paz com quem ela era. E ela sempre dizia isso para mim, minha filha, não vai deixar de fazer porque você está achando que o outro está pensando alguma coisa da sua roupa ou do como você é. Seja quem você é. E seja quem você é com o sorriso que você tem, com a alegria que você tem. Traga um sorriso no rosto, traga alegria, traga bondade no coração. Seja quem você é, e aí nada dessas coisas, a forma como você se veste, o que você gosta, se está combinando, não está combinando, nada disso vai ter importância. E se tem importância para essa pessoa, se isso é mais importante para ela do que quem você é, então é melhor que você saiba disso. Porque é bom você estar com quem valoriza quem você é. Mas quem você é? Quem eu me tornei? Eu acho muito valiosa essa lição, porque às vezes a gente fica questionando o que as pessoas vão pensar, vão falar, e se a gente tiver integridade no que a gente é, se a gente for íntegro naquilo que a gente acredita, com aquilo que a gente acredita, se a gente estiver se cuidando e se a gente estiver sendo quem a gente é, se a gente for pessoas autênticas. Então, independente do que a gente pense que o outro pensa, ou do que de fato o outro pense, e você não vai agradar todo mundo, você vai estar em paz. Bem, na quinta-feira eu vou falar mais 4 conselhos da minha avó Alzira que valem a pena a gente pensar sobre eles. Obrigado por você ter assistido, um grande abraço, se cuida, fica bem e até o próximo.